Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 614, depois de mais uma corrida muito emocionante, cheia do que falar. E o melhor, hoje o Café com Velocidade está aí novamente com a sua equipe 100% completa. De um lado o Diogo Gomes, do outro lado o Fábio Campos, que apareceu, não sei se ele dá o paradeiro aí, semana passada a gente estava naquela dúvida, será que ele tinha ido fazer aí montanhismo, tinha caído, despencado e estava preso em alguma montanha, no Alasca ou em algum lugar. Ele apareceu, pelo jeito ele conseguiu se safar de onde é que ele estava, porque estava sem comunicação nenhuma. Diogo Gomes, vamos lá, mais uma semana, 3 semanas seguidas de boas corridas. Eu acho que o Café com Velocidade e a Fórmula 1 precisava de você, Diogo Gomes. Você ficou ausente, a gente teve aquelas corridas chatas, sem muito o que fazer, muito presas em DRS, sem ultrapassagens. Foi você aparecer, Diogo Gomes, que o nível das corridas elevou-se de uma forma inacreditável. Gostou da Alemanha? Gostou de Hockenheim? Seja muito bem-vindo. Olá, Raposo, amigos de Café com Velocidade. Acho que não teve como não gostar do GP da Alemanha, né? É aquele tipo de situação tão diferente, tão incomum do que a gente está acostumado, do que a gente, mesmo que não acostumado, mas que vê constantemente, e de ver alguns carros lá na frente brigando, e o Hamilton errando, enfim, coisas tão não usuais que inevitavelmente já causa até um choque positivo, diria eu. E a corrida como um todo se desenrolou de uma maneira muito interessante, né? Tiveram pilotos conseguindo mostrar diferenciais, erros de todos os lados. Enfim, é uma corrida de fato muito movimentada e que dá uma animada geral, assim, porque realmente foi legal de assistir. Como toda corrida aqui no Café com Velocidade, a gente faz uma lista enorme de coisas que podem ser discutidas, que podem ser debatidas, e nessa vai que fecha, né, ou melhor, que completa um trio de corridas muito boas aí, não é diferente. Então a gente vai ter um programa hoje, um programa longo hoje, por conta de uma corrida de fato bem interessante. Fábio Campos, imagino que o senhor esteja aí em êxtase total, né? Depois de 3 provas realmente sem muito o que reclamar, e pelo que você já nos disse, né, nos relatou aqui no offline, né, aqui nos bastidores, que você de certa forma assistiu quase tudo aí na sequência agora, após a sua viagem. Então imagino que tenha sido uma semana de altíssimo aí entusiasmo para você, Fábio Campos. Seja muito bem-vindo, eu espero que não tenha mais falta até dezembro agora. Nunca tem, a não ser quando é férias. Mas eu confesso, Raposo, olá para você, um abraço para o Diogo, que ancorou tão bem, né, a edição pós-Grande Prêmio da Inglaterra. E, claro, um abraço para o ouvinte de quem, quando você fica 2 semanas fora, você vê como que é importante para você gravar o Café com Velocidade, porque a ânsia de contar horas e minutos para começar essa edição estava num nível acima do normal. Então, dar uma parada, às vezes, tem essa vantagem, embora eu confesse que se soubesse que o Grande Prêmio da Inglaterra seria o que foi, eu não teria me ausentado de maneira nenhuma, porque é uma corrida que aquilo é uma joia. Né? O Grande Prêmio da Inglaterra, para mim, superior ao Grande Prêmio da Áustria, para mim, superior ao Grande Prêmio da Alemanha, porque eu defino da seguinte maneira, Thiago Raposo e Diogo Gomes. Eu me considero em choque, até positivo, que bom que eu estou levando esse choque da Fórmula 1 viver 3 finais de semana seguidos, 3 corridas seguidas, na verdade, com 3 espetáculos com E maiúsculo, porque eu não consigo me lembrar. Eu confesso que não consigo me lembrar. E olha que eu gosto de me lembrar. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não consigo me lembrar de 3 em altíssimo nível. Se a gente for para 2012, mesmo naqueles 7 vencedores de corrida diferentes, você não teve corridas nesse nível. O 2010, que teve um monte de corrida boa, não teve 3 seguidas.
e eu diria que nenhuma parecida com essas 3 de 2019. Eu só defino da seguinte maneira: a gente teve na Áustria o show de um piloto levou a corrida nas costas. A gente teve na Inglaterra automobilismo puro. O que teve na Inglaterra foi nada mais, nada menos do que automobilismo. E na Alemanha a gente teve esporte. Eu vou explicar por que eu estou colocando cada palavra como adjetivo de cada uma dessas corridas daqui a pouco. Deixa o programa começar. Embora eu já tenha advertido eles fora do ar e vou fazer a mesma advertência ao ouvinte. Hoje eu estou aqui para falar. Tá? Quem se incomoda com as minhas falas, tape os ouvidos ou dê stop no podcast, porque hoje eu estou aqui para falar. Durante o programa eu explico por que a Fórmula 1 foi automobilismo na Inglaterra e principalmente foi esporte no Grande Prêmio da Alemanha. Maravilha! Na verdade eu nem preciso decodificar, Raposo, mas tá fácil de saber. Mas pra gente tem assunto para falar demais desse Grande Prêmio, que trouxe o ponto de interrogação definitivamente para uma corrida de carros que foi pelo menos na Alemanha. E já vem a Hungria aí, né, Raposo? No próximo final de semana. Com certeza, já temos prova aí no próximo final de semana aí para realmente deixar todo mundo ainda com o êxtase lá em cima e depois vem as férias de verão. Antes da gente começar, só dando aquele recado para vocês, né? Nós temos um grupo de apoiadores. Se você quer saber mais, entre em apoia.se/Café com Velocidade e ajudem a manter esse podcast vivo, forte e aí seguindo o seu caminho, rumo, né, ao 12º ano, chegando aí 31 de outubro, aniversário do Café com Velocidade. E só lembrando, né, os nossos apoiadores têm aí um grupo exclusivo no WhatsApp. A gente parabenizou aí nas últimas 2 semanas ouvintes novos que chegaram lá. Essa semana a gente passou em branco, né? Mas vamos ver semana que vem se pinta apoiadores novos por lá. Dito isso, quero começar, Diogo Gomes e Fábio Campos, trazendo aqui alguns recados que nós recebemos, alguns e-mails sobre a corrida. Nós vamos ler no decorrer do programa e dos blocos, né, o que cada um falou sobre temas específicos, mas eu peguei aqui uma pincelada de cada um sobre a corrida. O Diego Santos falou, né, grande corrida neste domingo, junto de Brasil 2012 e Baku 2017, as melhores corridas que já assisti. Quem também nos escreveu falando sobre a prova foi a Laura Andrade, Fábio Campos. Disse o seguinte: como começar a falar dessa corrida? Não sei por onde. O GP da Alemanha foi emaranhado de incidentes, intempéries e estratégias que escancararam a linha tênue entre a genialidade e o erro. Se as 2 corridas que precederam nos lembraram do cerne do esporte, que são as disputas na pista e a briga pela vitória, essa mostrou que a Fórmula 1 ainda pode dar um show. O Gustavo Melper diz o seguinte: olá amigos, me chamo Gustavo, moro em Teresina, no Piauí, sempre escuto o Café com Velocidade, mas nunca tinha me dignado a escrever. Como é bom a gente receber primeiros e-mails. As 3 últimas corridas me devolveram a vontade de ver a Fórmula 1 novamente. Eu já tinha praticamente desistido deste ano. E como é bom ver corridas emocionantes, com disputas roda com roda e com várias probabilidades na mesa. Claro que não podemos tapar o sol com a peneira. Sabemos que a categoria precisa trabalhar muito para trazer equilíbrio e muita emoção ao seu público fiel. Que venham mais, muito mais. E para fechar... Então fecha, vai. Para fechar, Jailson Fernandes de Amadeu. Que corrida! Corrida maluca com chuva, batidas, disputas e farofadas, como diria uma certa integrante do café. Na verdade, que sequência de provas. Não lembro da última vez que tivemos 3 provas espetaculares em série. Vamos acabar ficando mal acostumados. Posso ir agora? Tem mais. Posso ir agora? Não estava não querendo interromper. Bom, agora posso ir. Pode ir. Eu acho muito interessante a gente começar com essa veia que os ouvintes colocaram. Inclusive, esse finalzinho do Jailson é de se sublinhar. Porque você vai ter aqueles, sempre tem, que vão agora dizer que a Fórmula 1 é uma maravilha, que não há defeitos, que quem critica, tá vendo? Quero ver aquele pessoal que tá calado, como se essa fosse a regra e não a exceção. Eu confesso. Eu vou te interromper já para começar lá em cima. Interrompa. O Ross Brown disse isso.
É uma fala que eu tava guardando mais pra frente, mas já que você puxou, o Ross Brown falou O isso. que ele assim. disse? Me diga o que ele falou. Ele diz que as 3 boas corridas, inclusive, ou melhor, principalmente essa corrida da Alemanha, deve calar alguns críticos. Das 3 corridas, acho que essa da Alemanha é a que menos pode calar críticos em termos de esporte em si. Exatamente. Porque exatamente. ela Porque foi tem um muito doping. baseada em cima Ela tem de... um doping. Ela tem um doping, exato. Sim. É um doping bem-vindo, Silverstone não é um talvez doping seja- mau. é. Exatamente. A de Silverstone talvez seja a grande corrida de qualidade de esporte em si, da categoria como um todo. É ótimo a gente já começar com essa discussão, porque eu fico muito feliz, e estava ouvindo os e-mails na edição que eu estava de fora, fiquei inclusive, foi um dos momentos de mais sofrimento, ver um e-mail da Laura Andrade numa edição em que eu não estava presente, fiquei me coçando para responder. Mas o que disseram o Jailson e o que disse o Gustavo, não é isso, Raposo? Depois você me passa o sobrenome dele, que mandou o e-mail pela primeira vez. Começando pelo que disse o Jailson. Vamos ficar mal acostumados? Temos que ficar, Jailson, mal acostumados. E essa é a função que a gente bate na tecla aqui no Café há muitos anos, que é a função de você ter uma linha de qualidade da qual você não aceita baixar. Eu não estou dizendo que tem que ser isso todo final de semana. Evidente que não vai ser. Claro que a gente tem que ter a realidade. Mas não pode ser raro. Não pode ser 2, 3 por ano. Aí eu vou também no que disse o Gustavo, que disse que estava perdendo a fé na Fórmula 1. Eu não cheguei a tanto. Acho que o Diogo chegou mais do que eu. O Diogo estava mais desanimado com 2019 até do que eu. Não acho que 2019 está salvo, mas caminha para ser salvo. Por mais que 2019 siga ruim ou volte com corridas ruins, não tem como não dizer daqui a 5, 10, 15 anos das 3 corridas seguidas. Já está marcado, é o que eu estou querendo dizer. Já está enraizado em 2019. Repito, não quer dizer que salvou o ano. Faltam ainda 10 ou 11, né? Faltam ainda 10, né? A Fórmula 1 cruzou a metade do campeonato na metade desse grande prêmio da Alemanha, né? Foi quando virou a metade do campeonato. Se forem 10 corridas ruins, é claro que não vai ser bom. Evidente que não. Mas a perspectiva é ótima. Quem não está esperando o grande prêmio da Hungria esfregando as mãos? Porque tem tudo para ser uma grande corrida. Porque é uma pista que quebra o conceito de muita gente, porque é uma pista que muitas vezes dá boas corridas, apesar de ser tecnicamente aquém do que se deve apresentar uma pista de corrida, mas talvez até por isso apresente as suas qualidades. E eu acho que o Jailson cravou, Diogo e Thiago. A gente tem que ficar mal acostumado, porque a gente tem que esperar isso. O problema de você viver anos e anos de corridas ruins é acabar cedendo, às vezes até inconscientemente, àqueles jornalistas, inclusive, que se conformam com pouco, que se contentam com corridinhas mais ou menos, que se contentam com o Grande Prêmio do Azerbaijão, que se contentam com o Festival de DRS, como algumas corridas, como o Grande Prêmio do Bahrein, que foi boa corrida, mas boa, nada mais. Me lembro de dizer aqui na segunda-feira a seguinte: corridaça não, eu não chamo aquilo de corridaça. Muita gente chamou, eu não chamo. Chamo o Grande Prêmio da Inglaterra de corridaça, chamo o Grande Prêmio da Áustria de corridaça, e mesmo com o doping da chuva, aí eu vou tocar na questão que hoje eu vou falar, vocês vão ter que me interromper. A questão do Ross Brown. Esse é o problema, Diogo, porque esses caras, eles estão muitas vezes mais interessados em defender o próprio ego, em defender o próprio posto, do que pôr a mão na consciência. Dizer que o Grande Prêmio da Alemanha cala os críticos é quase uma desonestidade, porque é uma corrida com chuva. Uma corrida com chuva. Se ele tivesse dito isso no Grande Prêmio da Inglaterra, é outra coisa. Agora, o grande agora para terminar, pelo menos por enquanto. O Grande Prêmio da Alemanha é mais uma vez, agora depois que vocês falarem eu vou explicar os termos da abertura, mas é mais uma vez a prova de que a Fórmula 1 feita por seres humanos e não por computadores é a Fórmula 1 que a gente quer ver. Porque no Grande Prêmio da Alemanha não existiu estratégia pronta, não existiu engenharia que desse os dados do carro, não se sabia o que fazer, que é o que a Fórmula 1, é o que mata a Fórmula 1. Todo mundo faz o script perfeito do computador. Não se sabia o que fazer na Alemanha. A Fórmula 1 foi na Alemanha humana. E isso salvou. Mais uma vez, porque sempre que a Fórmula 1 for humana, ela vai ser mais Fórmula 1 do que o que muita gente acha que deve ser.
A Fórmula 1 chegou num ponto esse final de semana que eles usaram os pneus intermediários na corrida sem sequer ter testado com eles em nenhum momento desse ano. Não, porque não teve na pré-temporada Albon e Norris não tinham guiado na chuva, Diogo. Nunca na vida deles um carro de Fórmula 1. Não. O pneu, alguns chegaram a ser usados num teste privado que a Pirelli faz, né, com algumas equipes em momentos pontuais. Aquilo é anunciado desde o início do ano, e até essa altura da temporada acho que foi Vettel, Leclerc e mais um piloto que tinham feito, mas enfim, a grande maioria do grid não tinha testado não. Então teve teste com pista molhada, né, de jogar artificialmente, né? Exato. Aqueles testes pontuais que eles vão anunciando durante o ano e vão sendo feitos durante a temporada, mas a grande parte do grid não tinha. Eu não sei aonde foi, você sabe onde? Provavelmente Paul Ricard. Ele geralmente fazia um Paul Ricard, mas o Paul Ricard entrou no grid, né? Então não sei se tem algum bloqueio nesse sentido, vou pesquisar isso aqui, mas geralmente fazem Paul Ricard porque, como a gente até explicou no programa sobre Paul Ricard, por ser uma pista para teste, geralmente é tudo feito lá. Mas eu vou verificar isso, mas essa questão do pneu, eu acho que dá um exemplo claro de como a Fórmula 1, nessa corrida, até nessa corrida que teve esse doping, como você falou, gostei desse termo, ela se colocou numa posição de estar meio que perdida, ou ela foi colocada numa posição de estar meio que perdida, de que as equipes não estavam 100% donas do conhecimento, né, que estava ali na frente, e talvez seja o grande ponto comum entre essas três corridas. Na Áustria a gente fez um programa inteiro basicamente falando sobre isso, né, sobre como eles não conseguiram, não é nem a quinta, mas a sexta-feira também não funcionou bem por conta de acidentes. Foi para Silverstone, teve aquele final de semana incrível. Nesse final de semana eles fazem toda quinta e sexta numa condição de pista X e chega na corrida numa condição Y completamente diferente, com pneus que eles mal tinham usados, ou a grande maioria não tinha nem usado. Então, foi uma situação diferente. Eu acho que a corrida, mesmo por uma situação diferente, ela se mostrou até mais caótica, né, do que entre aspas, fora do normal. Eu jamais imaginaria o Hamilton errando 2 vezes daquela maneira que ele errou, mas você vê como a situação era especial. Bem definido, Diogo. Uma corrida mais caótica do que corrida pura, né? Embora tenha sido pura, né? Tenha sido puríssima. Total. Nossa, quem acha que a corrida não foi pura, dá uma olhada no onboard do Vettel. É a definição, assim, incrível como ele conseguiu escalar o grid naquela parte final também, já com estratégia diferente. Mas, enfim, é uma corrida, das três, não é a minha preferida, mas foi uma corrida realmente, aquela corrida que ela é tão bagunçada. Uma corrida que é bom ter, né? É uma corrida que é bom ter. Exato. Boa definição. Talvez não seja o padrão, ou algo para ser levado como padrão, porque senão a gente vai virar o Bernie Eccleston que quer molhar a pista. Diogo, eu pensei o seguinte, se fossem todas as corridas assim, não seria legal, mas é uma delícia ver essa corrida assim, é ou não é? De vez em algumas quando. Assim, é legal, bagunçado, sim. Malásia 2012. Exato. O que eu fico pensando, Thiago e Diogo, não sei se eu estou cortando o Raposo, mas enfim, é rapidinho. Como a Fórmula 1 saiu de um dos pontos, e com poucas, depois eu vou entrar nessa questão também, poucas coisas mudaram da França para a Áustria. Se eu não estou enganado, foram justamente essas na sequência, né? Depois da França veio a Áustria, né? Agora eu estou confundindo. Mas enfim, como a Fórmula 1 escapou do combo, para usar uma palavrinha bem da moda, o combo Canadá e França, eu até disse aqui no programa, citei uma matéria de um site que agora me fugiu o nome, mas eu até citei aqui, dizendo como a Fórmula 1 baixou a esse ponto. Como que a Fórmula 1, com poucas mudanças, mais ao acaso do que com mudanças de gestão, embora elas tenham existido, e eu vou tocar no assunto, a Fórmula 1 conseguiu virar o jogo, é o que eu estou querendo dizer. Como que a Fórmula 1 saiu do combo Canadá e França, que é o mais ridículo da história moderna, porque um é uma corrida destruída da sala de direção de prova e a outra é uma corrida que simplesmente não existiu, para 3 corridas maravilhosas. A virada a coincidência de pontos dos 2 combos estarem colados uns nos outros me deixa chocado com a capacidade esportiva que a Fórmula 1 ainda resista
mesmo com o senhor Jean Todt, com o senhor Bernie Ecclestone, com o trabalho de vários querendo jogá-la no lixo e conseguindo muitas vezes, apesar dessas pessoas, a Fórmula 1 está viva. A Fórmula 1 está viva. Para quem diz que a Fórmula 1 morreu, ela não está salva. Vou dizer isso até o final do programa. Mas ela está viva. Se Áustria, Inglaterra e Alemanha nos mostraram alguma coisa, não é, Raposo? É que a Fórmula 1 está viva. Com certeza. Foram 3 provas aí, como os nossos queridos ouvintes aqui escreveram pra gente, entusiasmados, realmente de tirar o fôlego. E sobre essa prova da Alemanha, foi o que você falou. Se esse fosse o padrão de corrida da Fórmula 1, provavelmente depois de 5, 6 provas, a gente estaria aí reclamando mais uma vez, porque é legal ter uma prova assim maluca, doida, que mexe que tudo, que coloca um Kvyat lá no pódio e que coloca um Kubica na zona de pontuação e tudo mais, mas obviamente é bom também ter a realidade um pouquinho aí tomando conta da gente, as corridas como deve acontecer, como foram as outras provas, que foram provas boas, mas sem essa dose de farofada que teve aí essa prova da Alemanha. Algo que me deixou muito satisfeito, Fábio Campos, mas pode falar que eu ia mudar o assunto. Não, eu ia dizer o seguinte, é importante na nossa análise, felizes que estamos com a corrida, eu vou dizer mais uma vez para deixar claro, porque pode ser mal compreendido, o Diogo até achou legal a expressão, doping é um doping positivo. Não é um doping maligno, é um doping da chuva, é um doping bom. Já existiu corrida com chuva muito pior do que essa. Embora a Fórmula 1 tenha que aprender a não ter medo da chuva. As voltas que a Fórmula 1 perdeu atrás do safety car para reconhecer a pista fizeram uma enorme falta, porque a corrida teria 67 voltas, passou a ter 64. E essas 3 voltas poderiam ter mudado tudo. No final, fez falta, fez diferença, porque ali naquele ponto derradeiro da prova, e os pilotos pedindo no rádio, não estou nem me baseando na minha opinião mais, não é a nossa vaia lá em Interlagos, Raposo, daquele medo da chuva, é os pilotos todos no rádio falando, todos, quem estava no meio do grid, como o Magnussen, quem estava na ponta, como o Hamilton. Gente, o que o safety car está fazendo aqui? Então, ainda tem muita coisa a ser trabalhada, a gente tem que saber analisar resultados e performances, porque essa prova engana. Eu não tenho dúvida que já deve ter gente falando, olha o Kubica, não sei o que, olha que maravilha. Maravilha coisa nenhuma. Foi uma corrida, para muitos deles, de sobrevivência. O Kubica está se arrastando na Fórmula 1. Ele continua se arrastando na Fórmula 1. Só que o resultado cega muita gente. É nosso papel aqui no Café não nos deixar cegar pelo resultado. Não sei se você já vai entrar em algum tema específico, Raposo, porque eu quero explicar justamente essa questão de esporte e automobilismo, que diferencia Alemanha e Inglaterra. Mas, por favor. Você voltou falante nas férias, hein? Eu falei que hoje vai dar 3 horas. Não sei quantos blocos vocês vão querer, mas 2 semanas fora a gente fica doido para conversar com o ouvinte. Aí vem esses e-mails legais, esses e-mails bacanas, esses e-mails com a linha do que a gente pensa, a gente se empolga, né? Ouvintes, preveja alguns expressos para a semana. Ou seja, é o jeito educado dele de falar, ouvinte, que não vai deixar eu falar muito aqui nessa edição. Eu quero bater palmas só, né? A gente já sabia que estava na regra, já tinha sido anunciado, mas a largada parada. Verdade. Depois de algumas voltas atrás do safety car. Sim, muito bom. Começou aquele anticlímax, né? Nossa, lá vai vir mais uma vez, largada atrás do safety car. E aí a largada parada. Então, um ponto positivo aí, que já deu toda uma graça ali, né, do Verstappen perder aquelas posições. Não, é outra coisa, né, Raposo? Exatamente. Isso aí, você citou o que eu ia falar. Se fosse largada lançada, é aquele trenzinho chato que ninguém passa ninguém. Porque na Fórmula 1 atual, largada lançada, não, a última que eu me lembro de uma ultrapassagem, o que vocês se lembram, vocês dois? Em 2006, do Alonso no Button, na Austrália. Em relargada lançada. Não sei se vocês se lembram de mais alguma, porque, claro, tem aquela do Montoya, mas aí já é 2001, no Schumacher, em Interlagos. É uma coisa absolutamente pífia, né? Uma coisa à parte. Schumacher em Mônaco.
alguns anos Ah, atrás. o Schumacher teve uma em Mônaco, é verdade, na linha ali, né? Só que já era final da prova e não valeu, aquela coisa, essas aberrações da Fórmula 1. Mas bem lembrado, jogo. Foi 2010 ou 11, foi na volta do Schumacher na Mercedes, né? Bem lembrado, bem lembrado. Mas enfim, Raposo, conclua os seus aplausos. Não, é isso. Quero saber a opinião de vocês dessa decisão, se é por aí mesmo. Você já acabou de responder, o Diogo Gomes, o que ele achou desse fato. Ou se o Diogo Gomes é fã das largadas em movimento. Você sabia, Diogo Gomes, que essa era uma opção? Eu confesso que se não é o narrador me dizer, eu achava que seria largada e lançada. Não, eu não sabia e quando vem a largada parada eu até elogiei. Falei, opa, legal, que bom que estão fazendo isso. E depois eu fui ler sobre e descobri que ia ser mais padronizado, mas não duvido nada que em algum momento aí encontre um jeito diferente aí, viu? Porque é aquilo que você falou, como os pilotos estavam falando para largar, e mesmo depois de ter aparecido o rádio de 3, 4 pilotos na transmissão, que geralmente tem um certo delay com relação ao vivo, ou seja, aquele rádio já tinha chegado na direção de prova já alguns segundos, sei lá, antes, ou um minuto antes, ou qualquer coisa do tipo. E mesmo assim o safety car dá uma terceira volta, aí eu falei, opa, eles vão segurar um pouco mais então. Porque deu mais de 3 voltas, não deu, Diogo? É? Eu não sei quantas voltas ele deu, mas eu acho que foram mais de 3. No total foram, pelo que eu entendi, foram 4 voltas. A primeira era de uma espécie de formação, que ele faz a formação e para os carros largarem. E ele faz a formação, em vez de parar, ele continua. Ou seja, aí conta 1, conta 2 e conta 3. Total de 4 voltas, só que 1 de apresentação e 3 de corrida. Entendi. É por isso que ele subtrai, então, de 67 para 64. Faz todo sentido o que você está falando. E então, quando ele dá mais uma volta extra, eu estranhei um pouco, mas aí depois ele já entra e eu vejo os carros agrupando ali para relargar. Isso é muito muito loucura minha, mas por um milionésimo de segundo eu achei que ia ser largada lado a lado em movimento, porque o DTM tá fazendo isso agora. E toda vez eu gosto tanto disso e até hoje eu não acredito que eles estão fazendo isso. Tão feliz que eu fico, pra você ter noção. E toda vez que vai relargar, que eles vêm todo mundo numa fila só, numa fila indiana, e do nada eles se espalham assim e faz o lado a lado, dá uma emoção no coração que você não faz ideia. E eu fiquei, quando eles espalharam, eu fiquei. Você prefere essa da DTM do que a largada parada? Assim, a DTM ela faz a normal e depois que ela faz a em movimento. Eu prefiro o movimento. Você prefere... Porque a DTM dá para os caras até bater porta com porta ali antes de começar. A Fórmula 1 não dá. Eu prefiro parar. Eu prefiro esse movimento porque eu acho que, por mais que tenha um mérito do piloto ali, nessa regra atual de não é clutch, como é que a gente fala em português? Embreagem, né? Seria embreagem? Eu creio que sim. Aquele controle da saída do carro ali. Eu acho que a coisa esteja muito mais na mão do piloto hoje em dia, pelo menos pelo que dizem, em comparação ao que era antigamente, definitivamente sim. Mas acho que ainda tem muito de máquina, sabe? É muito difícil ver, sei lá, o Verstappen largar bem e o Gasly largar mal, ou o contrário. Ou as Red Bulls largam mal, ou as Mercedes largam bem, ou as Ferraris largam de tal jeito. Não é um piloto ou outro. Eu acho que ainda tem muito de carro, e acho que se tira um pouco do mérito ali, mas... Foi até o caso das Red Bulls, inclusive, as duas ficam juntas. Mas eu gostei muito da largada ter sido parada, acho que foi um ponto positivo. A volta a mais ali, ou 2 voltas a mais, incomodaram, mas, sei lá, eu nem reclamei tanto disso, pra ser bem honesto. Mas como eu gostei mais da posição dos pilotos, de pedirem o início, até porque a situação, depois quando largou, né, que os pilotos começaram a escorregar tudo quanto é jeito, viu que era uma condição de corrida, tanto é que teve corrida, mas não era uma condição tão fácil, sabe? Eu não sei se já é um início de movimento, de postura, mas eu tenho a impressão que há uns 3, 4 anos atrás a gente ia ver esses pilotos pedindo para continuar com o safety car lá, ou o safety car continuando lá por muito mais voltas, até que a pista tivesse de um jeito mais tranquilo. O Carlos Sainz, se vocês... A Fórmula 1 coloca os highlights, né, da corrida no YouTube, se vocês puderem tentar dar uma focada no Carlos Sainz, ele parece que tá andando de kart, sabe? Assim, aquele kart pequenininho, de criança bem, mesmo. É impressionante, porque ele faz a primeira curva e a traseira do carro dele escorrega, e ele faz a segunda curva e a traseira do carro escorrega, e ele faz a terceira curva e a traseira do carro escorrega pro lado contrário. Assim, a primeira, segunda e terceira curva ele faz em drift, quase. As 3 curvas, 1, 2 e 3. Então, que é uma amostra de que a situação não estava tão fácil ali.
O Gasly sofre horrores, o Norris, porque tá lá atrás do grid, fica mais difícil de ver, mas no replay, aquele replay aéreo que mostra no geral, o Norris, a primeira volta inteira, ele passou mais tempo, sei lá, fora da pista do que dentro, então era uma condição complicada. Se você viu a largada do Vettel na câmera on-board? Se você vê a largada do Vettel, é o contrário de tudo isso que você falou. Antes da curva 1, ele já jantou um 7. É impressionante. Imagino, porque ele deu um pulo de início mesmo, muito grande. Na transmissão inglesa, gritam assim, o nadador quase grita assim, o Vettel já ganhou tantas posições. Eu falei, caramba, nem prestei atenção, porque ele largou em último, né, junto com o Norris lá atrás, eu nem prestei atenção tanto nele. Deixa eu falar uma coisa sobre largada parada. Posso trazer um e-mail sobre largada parada para você só complementar? O Jailson, não fugiu aos olhos do Jailson a largada parada. E ele falou, já estávamos prontos para começar os xingamentos contra a direção de prova, aquela história de largar com o safety car, esperar baixar o spray e tal coisa, quando de repente o anúncio de que haveria largada convencional, ou seja, parada, que bênção. Pergunta, a Fórmula 1 está mudando a sua forma de tratar, ver, enfim, de dar valor ao espetáculo em detrimento de seguir as regras ao pé da letra? Está, Jailson. Se tem uma coisa que tem me dado muita satisfação é ver nesses 3 últimos grandes prêmios, principalmente nos 2 últimos, a Fórmula 1 evoluir. A Fórmula 1 mudar coisas que a gente bate na tecla aqui há muito tempo. Porque, repito, vai ter sempre aqueles que falam, reclama agora. A reclamação acerta esses caras. A reclamação acerta muito. Aquela vaia na arquibancada de Interlagos, Raposo, que você foi um dos gestores daquela vaia, aquela vaia acerta os caras. Eles ouviram aquilo fica, nós temos que fazer alguma coisa. O protesto, a crítica bem feita, elas atingem quem está lá. Se tem uma coisa que as 3 corridas últimas da Fórmula 1 me dão, é força para continuar o trabalho que a gente tem que continuar. Não que o café esteja fazendo a diferença, mas é uma linha de pensamento que eu acho que é boa, porque esses caras, Jailson, estão mudando. Eles estão sentindo, eles estão vendo quando eles erram. O principal motivo para mim, eu vou falar das largadas, mas antes disso, o principal o preto no branco para mim, que não deixa dúvida, é a ultrapassagem, a briga Leclerc-Verstappen na Inglaterra nas últimas 2 curvas antes de completar a volta, durante o GP britânico. Os 2 fora da pista. Não entrou sequer em investigação. Isso é o pós-Canadá. Isso é o barulho mundial que fez após o Grande Prêmio do Canadá. Emanuele Pirro e seus asseclas jamais permitiriam aquilo. Embora seja todo o mesmo comando. Eu estou personificando no Emanuele Pirro, mas evidentemente não é um rodízio assim aleatório. Claro que existe uma filosofia, o piloto é só uma peça. Eu repito, os 2 foram para fora da pista, talvez até tenha sido esse o motivo. Na Club, na última curva, na Veil Chicane, os 2, aquele lance que os 2 batem, roda com roda mesmo. Tem um choque Verstappen e Leclerc. Naquele show que foi o Grande Prêmio da Inglaterra, principalmente, por que o Grande Prêmio da Inglaterra foi bom? Porque Red Bull e Ferrari estavam exatamente iguais. Esse foi a sensação do Grande Prêmio da Inglaterra. Eles passam por fora da pista, o Verstappen é ultrapassado pelo Leclerc, vai lá fora, volta e não entra sequer em investigação. Na hora que eu vi aquilo, eu não tenho como não pensar. São as linhas na pista. É um café expresso que veio aí ao ar há poucas semanas. É olhar para a corrida. É os caras sentirem a pressão, Jailson e ouvintes. Eles estão mudando sim. Ainda tem muita coisa para evoluir. A largada parada é evolução das vaias. É evolução da reclamação. A gente teve um grande prêmio na Coreia, se eu não me engano, que teve 18 voltas sobre o safety car. Um em Fuji, na antiga Fuji, né? Que também foram 16, 17, por aí, antes de largar. Não dá para aceitar isso mais. Eles não farão isso mais, porque ninguém aceita mais. Só para terminar, a respeito das largadas. Para terminar não, para começar e terminar. Eu sempre digo, assista uma corrida de Fórmula 1 ao vivo. Se você puder, assista uma largada de Fórmula 1 ao vivo. A tensão, a adrenalina de quem está na arquibancada no momento em que os caras vão largar de uma largada parada, quem vê não torce para a largada lançada nunca mais na vida. É um dos poucos pontos, Raposo, que o setor A
ganha do setor G. Nós que somos defensores num embate eterno, filosófico, Poucos porém... ou único? Não é uma boa pergunta, porque o ouvinte que não sabe o que nós estamos falando, existe uma guerra, entre aspas, no bom sentido, amigável, positiva, entre a turma do setor A e a turma do setor G. Eu sou obrigado a dizer que o setor A é melhor nesse aspecto, para a alegria do Rubens GP Neto, que deve estar nos ouvindo, eu espero que esteja, e para a tristeza do Vinícius, eu não sei o sobrenome do Vinícius, o Raposo, eu chamo ele de Vinícius Maluco, porque ele é figura carimbada do setor G e o Rubens é figura do setor A. A gente defende o setor G... Com a diferença que o Vinícius já foi no A, já o Rubens nunca foi no G. Tá devendo, deveria. O Vinícius fala com propriedade. Sem dúvida. Tem mais Cassiano. Eu não sei se ninguém daquela turma do setor A, Del Valle, Valese, eu não sei se esses caras já foram no G, eu acho que o Valese já foi, ele gravou um programa aí com a gente, se eu não estou enganado ele já foi. Eu não sei se aquela turma do A já foi no G. Eu já fui no A, você não foi no A, você foi no M, né, Raposo? Você é um rapaz mais... Mas já fui em A em outras categorias, eu sei. É verdade. Você sabe muito bem ali. Aliás, Interlagos, você conhece todos os pontos de vista. A gente defende o G como visibilidade, como várias outras coisas, mas sou obrigado a elogiar o A por causa para a gente voltar ao Grande Prêmio da Alemanha. A largada estática, ela o que ela gera para a arquibancada é uma coisa que eu não sei definir em palavras. E uma das marcas que eu gostaria de não passar esse bloco em branco destes 3 grandes prêmios é a relação da pista com a arquibancada. É fantástico, foi fantástico por 3 finais de semana ver isso. A Áustria, eu não preciso repetir aqui o que eu já falei, foi o piloto que construiu para a sua torcida. A Áustria é almanaque, porque é uma torcida que desce de um país inteiro para outro, fica repleta na arquibancada e vê o seu piloto não só ganhar a corrida, mas construir a vitória, passando o 5º, o 4º, o 3º e o 2º e o 1º para chegar à vitória épica. O Grande Prêmio da Inglaterra a gente já sabe, a gente já falou aqui, a relação do inglês com a pista é diferente de tudo. O Diogo até bateu nessa tecla no programa que eu ouvi. Inclusive, no momento em que o Vettel bate no Verstappen, a arquibancada é o tom da imagem, embora eu esteja falando de som. Você vê a batida do Vettel com o Verstappen sem o áudio é uma coisa. Você vê com a reação do O em inglês na arquibancada é outra. E para terminar o Grande Prêmio da Alemanha. O que a gente viu, juro que vou ser breve agora, Raposo, para terminar. Falarei pouco nos outros blocos, porque estou gastando meu caderno inteiro no primeiro bloco. Não vai sobrar praticamente nada para os outros blocos. O que a gente viu na Alemanha é o seguinte retrato. A gente viu a corrida da Mercedes, patrocinada pela Mercedes, com o nome de Mercedes, a festa da torcida holandesa, que a gente já está mais do que feliz em conhecer, e a gente viu a vibração para o Vettel. O barulho da arquibancada na Alemanha, quando as Mercedes batem, eu só posso resumir de uma maneira. Automobilismo não é esporte de equipe. Não se vai para a arquibancada para torcer para a equipe. Você que vai, você saiba que você é minoria. Só a Ferrari faz isso. Automobilismo é um esporte de pilotos. Automobilismo é feito por pilotos e o público vai atrás de pilotos. A vibração do Grande Prêmio da Mercedes, toda vez que os prateados batiam, e foram várias vezes, dá o tom de que o público quer ver o que os seus pilotos fazem, o que os seus ídolos fazem. Repito, não há nada mal em torcer para Williams, para McLaren, mas você que vai para a arquibancada para torcer para a equipe, saiba que você é minoria. Não se sinta menor por causa disso. Ser minoria não quer dizer ser menor. Mas automobilismo é um esporte de pilotos. O Grande Prêmio da Alemanha deixou isso mais do que sublinhado, na minha visão. Diogo Gomes, quero te ouvir agora para a gente finalizar esse quadro sobre a corrida em si, para a gente começar daqui a pouco. Vai voltar para você, Fábio Campos, se você dar aquela conclusão sua sobre aquele tópico lá da sua abertura, mas eu quero que o Diogo Gomes também aí tenha a oportunidade de tecer suas linhas finais sobre o Grande Prêmio em si, a corrida em si, para a gente começar a falar mais especificamente aí dos seus personagens. Eu acho que como eu falei lá no início, a corrida ela se torna muito especial por colocar na nossa frente algumas situações que não tem como imaginar. Né? Acho que a pessoa que diz que entrou para esse GP esperando que o Hamilton fosse cometer 2 erros crassos como ele cometeu,
Mentirosa é pouco para chamar ela. É muito pior que isso. Então, quando coloca você, a corrida te coloca numa situação como essa, é de fato algo que mexe, já tira uma estabilidade comum, sabe? Tira você totalmente de um prumo, de qualquer tipo de expectativa. E isso já dá uma mexida grande com a maneira como você vê a corrida, com a maneira como você vê as coisas funcionando. O Leclerc, com os erros que ele teve antes, já estava dando um tom bem interessante nesse sentido, porque você teve acidente ali do Pérez, mas até aí não era um nome marcante, sabe? Não era um nome dos grandes lá na frente. E na primeira volta. Exatamente. E o Leclerc começa a errar ali, depois vem Sainz, aí vai acarretando uma série de nomes ali. E tem o erro do Hamilton. E por mais que pareça que já era, tipo assim, 10 voltas por fim, né? Porque a corrida foi tão maluca naquela primeira parte que quando acontece aquilo ali, eu achava que já era final da corrida. E olhando a contagem de voltas, eu vi que era, tipo, pouco depois da metade, sei lá, volta 40, de 60 e tantas. Então, muito cedo a gente teve aquele ponto de choque de, assim, a Mercedes não é a perfeição, que geralmente é. O Hamilton erra. Eu lembro de estar até alguns meses atrás ter conversando com o Will Mesquita no Twitter, lá do Papaya Orange. A gente tava tentando lembrar um erro do Hamilton. Acho que até uma conversa que a gente teve no Café com Velocidade também um tempo depois. Sim. E, cara, foi assim um sufoco para conseguir lembrar. E não recordo se teve erro depois disso, mas eu vou repetir pela terceira vez, a gente viu o Hamilton errando duas vezes de duas formas bem, sabe assim, bem marcantes. Dois erros mesmo, né? Que o pneu furou ou qualquer coisa do tipo, não. É erro legítimo, do mesmo jeito que foi o do Hülkenberg, do mesmo jeito que foi o do Carlos Sainz, do mesmo jeito que foi o do Pérez. O do Pérez chega a ser chocante. Ele, na onboard ele nem toca no acelerador, o carro sai rodando do nada. Então, isso já naturalmente coloca as coisas num rumo totalmente diferente. E aí, com os outros acontecimentos, com o Stroll andando do jeito que andou com a torcida da Holanda. A torcida da Holanda. Não, é uma coisa. Eu vou falar para você. Eu estou absolutamente vidrado com essa. Não é porque é da Holanda, é porque é uma torcida. A Fórmula 1 tem uma torcida que a segue, né, Diogo? Olha que coisa incrível. Exato, o nome porque, enfim, eles são da Holanda e desse nome, mas de fato é impressionante e porque eles sempre estão naquele modelinho laranja ali, né? Você sempre vê as cabeças laranja ali, camisa, são facilmente identificados, né? Que era amarelo, laranja ali e fala, caramba, eles estão lá de novo, né? E não duvido nada que na Hungria vão estar por ali de novo e fazem bastante diferença. Então, poxa, Por todos esses fatores, acho que foi, no geral, um grande prêmio muito interessante de assistir. E tem algumas ressalvas, mas já foram feitas algumas delas já foram feitas nesse primeiro bloco e a gente vai continuar falando sobre isso nos próximos blocos, claro. Fábio Campos, e o seu encerramento para que André do Pau não fique bravo com você? Exato, eu ia esquecer, tá, Raposo? Foi bom você me lembrar. Embora eu já tenha meio que pincelado a resposta, mas é bom arredondar. Por quê? Áustria, show de um piloto, eu não preciso descrever. Para mim, Inglaterra é show de automobilismo e Alemanha é esporte puro. Porque na Inglaterra a gente viu ali, sem fatores externos, com sexta-feira, com tudo caminhando para o normal, encaixou de um dia de duas equipes estarem ombro a ombro mesmo, que foi o que deu o tom. Repito, Inglaterra para mim foi automobilismo, Alemanha foi esporte. Por que a Alemanha foi esporte? Porque foi decidida por seres humanos, foi decidida no improviso, foi decidida naquele dia. A pergunta fundamental: o que vamos fazer agora? Qual estratégia vamos seguir? Qual pneu vamos colocar? O que o nosso adversário está fazendo? Vamos seguir o que aquele cara fez? Isso é esporte. Esporte não é a corrida matemática. Tem torcedor de software, né? Tem aquele que torce, que a gente reclama de software lá no Twitter, tem quem vem reclamar. Dizendo, vai assistir outra coisa. Eu quero assistir o Grande Prêmio da Alemanha, em que nenhum software programou aquilo. As 5 paradas do Verstappen, o cara ganhar, dando mesmo tendo dado um 360 na pista, os caras irem para o box colocar pneu seco e 3 voltas depois voltarem. O que aconteceu na Alemanha foi esporte acima de tudo. Mais do que corrida de carros.
Por isso que eu estou dizendo, corrida para mim foi a Inglaterra. Mais do que corrida de carros foi esporte, como vários outros, ou esporte, para falar de forma mais paulista. Porque foi tudo decidido no decorrer da corrida. Os computadores ficaram, para resumir, os computadores ficaram fora de cena. Os engenheiros podiam estar no box ali jogando dados ou brincando de dardo. Não tinha o que eles fazerem. Não tinha nenhum dado para eles implementarem, porque não treinaram na chuva, porque a pista é usada só de 2 em 2 anos. E não tinha como matematizar desempenho de nada. Era no feeling do piloto. Quantas vezes nós vimos rádios dizendo, e aí, o que você acha? Até a maioria depois da prova. O que você acha? O que nós vamos fazer? O Stroll deu uma entrevista falando, eu andei uma volta inteira com a viseira semi-aberta, porque eu não conseguia saber como estava a pista. Eu precisava dizer para a equipe qual estratégia a gente ia fazer. E aconteceu, para encerrar, Raposo, o detalhe, porque é aquilo que eu falo, ser crítico, e muita gente confunde isso, ser crítico não é falar bem e falar mal. Ser crítico é analisar. A Fórmula 1 teve no Grande Prêmio da Alemanha o resultado imprevisto, o resultado imprevisível. Teve a zebra no Grande Prêmio da Alemanha. Não pode depender da chuva para ter essa zebra. A gente não pode esperar ver uma Toro Rosso no pódio só apenas ao acaso. Por mais que seja raro. Uma coisa é ser raro. E raro vai ser sempre. Outra coisa é ser impossível. E na Fórmula 1 se tornou impossível, em condições normais, uma Toro Rosso no pódio, uma Racing Point liderando, quase pegando um pódio, e uma McLaren ali, beirando. Isso é impossível na Fórmula 1 de hoje. Não pode. Não pode depender do doping para acontecer. Essas equipes não podem ter chance só num grande prêmio ultra, hiper, super especial. A gente não pode passar um ano inteiro vendo só 3 equipes no pódio. Então a crítica permanece, a análise crítica permanece. Foi ótimo ver o Grande Prêmio da Alemanha, mas o fator imprevisível, ver aqueles mecânicos da Toro Rosso olhando para cima e com aquele sorriso daquele tamanho, aquilo não pode vir uma vez por década, aquilo não pode passar 3, 4, 5 temporadas sem existir. Não pode. A Fórmula 1 tem... Viu, seu Ross Brown? Já que o Diogo colocou que o Ross Brown disse para calar os críticos, talvez o Ross Brown deveria pensar um pouco mais isso. A gente tinha que trabalhar para ter mais isso e não depender só da água para ter uma Toro Rosso no pódio. Com isso, a gente encerra o primeiro bloco da edição 614, mas não saiu daí, não perca os blocos seguintes, nós vamos falar sobre as estrelas, os atores principais dessa Fórmula 1.